Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os frequentadores da Casa Fabem. Boa tarde àqueles que nos visitam pela primeira vez e a todos que terão acesso a esse vídeo posteriormente. Que sintam-se abraçados e envolvidos em muita paz. Para a nossa leitura inicial da tarde de hoje, onde estaremos fazendo mais uma reunião pública doutrinária da Fabem, Fraternidade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, eu convido a Rita Rena. Rita? Boa tarde, Fátima. Então, do livro O Pão Nosso, em cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômica financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Rita. E agora vamos pedir a Fátima Lovati que faça a nossa prece inicial. Boa tarde a todos. Então vamos nesse clima, sentir a energia lá da Fabem e vamos juntos a Jesus, agradecer por esta oportunidade de estarmos todos reunidos. E vamos pedir a Ele também que envolva nosso palestrante de hoje, para que possamos estarmos em harmonia também com Ele, e que possamos aproveitar do conhecimento dEle, para que possamos evoluirmos, aprendermos a seguirmos o caminho do Cristo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Alberto. Bom, gente,
Hoje nós estamos muito felizes porque estamos recebendo uma pessoa muito querida do Brasil e do mundo, né? Porque Alberto é conhecido internacionalmente. O Alberto, para quem não conhece, ele é médico homeopata, terapeuta transpessoal, com formação em terapia regressiva e vivências passadas, dinâmica energética do psiquismo, constelação familiar e dinâmica dos grupos. O Alberto também, ele é diretor do Jardim das Oliveiras, grupo espírita Jardim das Oliveiras, em Belém, do Pará. Alberto, você não imagina a nossa alegria de recebê-lo aqui na nossa casa, e agora eu passo a palavra a você, para esse tema tão oportuno. Queridos amigos, quero dizer da minha imensa alegria de poder partilhar reflexões que possam vir ao encontro dos corações amigos da Sociedade Espírita Fraternidade Bezerra de Menezes, que desenvolve um trabalho de espiritualidade superior no estado do Espírito Santo. Quero deixar registrado o meu carinho, a minha atenção e a minha honra de poder partilhar com os amigos, nesse momento, das reflexões em torno dessa temática, que nos envolve a todos e nos diz respeito a todos. O Centro Espírita como espaço de convivência, de amorosidade. É de notar que depois que Jesus se foi, apresentou-se um movimento crescente da primitividade entre o cristianismo que se iniciava nos discípulos, que se envolveram nas atividades do amor, estabelecendo-se para além das fronteiras de Jerusalém, nos seus arredores, montando uma casa que ficou conhecida como a Casa do Caminho. Essa casa de extraordinária beleza era revestida pela assistência espiritual superior. Digo beleza do ponto de vista do seu propósito, do seu significado e da sua ação, não do ponto de vista físico, porque a casa, segundo o Espírito Emmanuel, ela tinha feições paupérrimas, porque revelava a precariedade dos recursos que se juntavam para abrir um movimento que era o movimento cristão de acolhimento aos sofredores. A Casa do Caminho, portanto, era um espaço de convivência. Era a primeira célula do cristianismo nascente, em torno da qual, até hoje, as sociedades espíritas se inspiram, porque ela guarda as matrizes do movimento cristão, apoiados nos discípulos da primeira hora, e que nos serve de reflexão, posto que ela traz ainda, de forma muito viva, daquela época para hoje, as excelências do Evangelho de Jesus. Foi nesse tempo, portanto, que a figura excelsa de Jesus tutelou aqueles que estavam iniciando, nos primeiros momentos, a ação de fraternidade, que deveria ganhar fóruns de cidadania universal, porque ficariam reconhecidas no mundo inteiro a Casa do Caminho. E uma das passagens de extraordinária beleza é quando a figura de Gesiel, levado por Efraim para ser acolhido nesse espaço, encontra a figura de Pedro e de Tiago à entrada. E quando Efraim comunica a Simão Pedro acerca daquele doente que estava no processo febril, que salvara-se excepcionalmente das galés, e de que ele trazia para que pudesse ser acolhido pela Casa do Caminho, é interessante observar que Tiago
faz uma manifestação de que a casa estava muito cheia, abarrotada. E Simão Pedro contra-argumenta de que eles, em nome de Jesus, não poderiam de modo algum declinar, de poder acolher alguém a mais, de que ali era o lar da grande família cristã e de que diante dela todos éramos irmãos. Essa fala, ela alcançou Gesiel, que mais tarde seria conhecido como Estevão, de uma forma muito peculiar. É porque pela segunda vez ele ouvira falar de irmandade, dessa família. A primeira, quando Efraim o acolheu, dizendo que todos éramos irmãos numa só família. E a segunda, agora, por Simão Pedro, que o fazia de uma forma peculiar, acolhendo Gesiel na contra-argumentação com outro discípulo, que era Tiago, que estava ancorado mais numa metodologia de análise, porque a casa estava abarrotada, e Simão Pedro contra-argumenta, mostrando, portanto, de que todos somos irmãos e de que somos irmãos da grande família cristã em Jesus Cristo. Esse toque de fraternidade, esse olhar acerca da família e esse jeito, portanto, de poder significar o outro, deu oportunidade a que Gesiel ficasse muito impressionado, muito embora estivesse abatido, doente. E quando ele é recolhido para a casa do caminho, ele experimenta a febre por mais de 10 dias. Entra em delírio. Chamou a atenção de Simão Pedro porque Gesiel, nos seus delírios, fazia menção às profecias de Isaías. E quando ele sai do delírio, sai daquele processo febril que se alongou por mais de uma semana, ele observa Simão Pedro, que saía de leito em leito, acolhendo cada enfermo paternalmente, como se fosse, portanto, seus filhos. Gesiel fica muito impressionado com aquele jeito de cuidar do outro. Já estava impressionado com a forma com que foi tratado e acolhido por Efraim, que era um cristão da cidade de Jope. Estava impressionado como ele foi acolhido na casa do caminho à entrada, diante de uma certa resistência de Tiago. E agora, vendo Simão Pedro se movimentando com tanto amor e fraternidade, acolhendo os enfermos, ele ficou vivamente impressionado. O que animava aqueles homens a agirem com tanto amor? Porque ali, naquela casa pujante de cristianismo, as dores humanas eram muito variadas. E foi nessas circunstâncias que, à sombra de uma grande tamareira, Simão, Pedro e Gesiel foram ter um diálogo de esclarecimento acerca da curiosidade de ambos. Simão Pedro, porque estava impressionado com aquele acolhido Gesiel, que nos seus delírios febrios falava de Isaías, falava das profecias, dos profetas, e Gesiel, acerca do que movia aqueles homens que agiam com tanto amor, com tanta fraternidade. Foi, portanto, nesse viés, à sombra de uma árvore frondosa, que Gesiel soube que Jesus já tinha vindo, já tinha estado conosco e que tinha sido crucificado. Ele quase entra em êxtase, porque pôde compreender na narrativa de Simão Pedro o cumprimento das profecias de Isaías e recebeu uma cópia do Evangelho que estava escrito por Mateus, o Mateus que escrevera o Evangelho para os judeus, e de um só fôlego leu o Evangelho de uma vez. E ali passou a ser chamado por Simão Pedro como Estevão. Era aquele grande espaço de fraternidade que tomava conta daqueles cristãos nascentes. Mais tarde, nós vamos perceber com muita clareza os pés, a exemplo de um grande organismo, daquela casa do caminho, era Tiago, que procurava avaliar a normativa da instituição, procurava tratar das coisas mais humanas da instituição, que cuidava, portanto,
da legalidade da instituição, tal como nós fazemos na Casa Espírita, através do estatuto, do regimento interno. Era Tiago, portanto, que ancorava-se na base representando os pés. Mas vamos perceber que os braços poderiam bem estar representados pela figura de Simão Pedro e de Filipe, que se movimentavam na fraternidade, atendendo a um e a outro no campo do bem. Podemos perceber que a figura de Estevão se corresponderia com João na voz fraternal dos diálogos estabelecidos com o grupo, nas pregações, nas palestras que eles faziam na Casa do Caminho para os Enfermos e nos transes de natureza mediúnica, já que Estevão era um iluminado pelos espíritos e apresentava a mediunidade fulgurante. A cabeça, portanto, e a transcendência estavam representados ali, naqueles outros dois discípulos, e o coração pujante era o Evangelho de Jesus, que fazia a ligação dos braços com a cabeça, com os pés. A Casa Espírita, portanto, ela de algum modo deve representar a Casa do Caminho dos primeiros tempos. Deve ser um espaço de encontro, deve ser um espaço de convivência. Não é um templo a mais, guiado por alguém que se coloca como um dono do terreno, dono das regras, dono do estatuto, não. Ela tem personalidade jurídica. Ela, portanto, tem uma vida jurídica própria. Ela não é de ninguém, ela é de um grupo de associados. Mas ela não é um agrupamento meramente humano, uma associação jurídica meramente humana. Ela é uma dimensão de existência da amorosidade na convivência entre os seus membros, entre os seus participantes. Ou seja, na Casa Espírita, independente do estatuto, nós todos somos irmãos. Há cargos regulados pelo estatuto, mas o mais fundamental são os encargos, ou seja, o trabalho. E os cargos, eles são estabelecidos por votação, eles não são impostos, de modo a que alguém se coloque na posição de um sacerdote, do sumo sacerdote, de um pastor, de um rabino, porque o movimento espírita não detém isso, como não detinha o movimento cristão nascente. Pedro, Tiago, Filipe, João e Estevão compunham um grupo, não tinha ninguém que mandava em ninguém, não tinha ninguém que se sobrepusesse a alguém. Todos eram importantes e todos tinham a sua função dentro do grupo. A Casa Espírita é do mesmo jeito. Cada um tem a sua forma peculiar de contribuir com a Casa Espírita. Tem o seu jeito próprio. Um cuida mais das coisas materiais, outro das coisas espirituais. Um consegue estabelecer relações nos grupos de estudo, o outro faz parte da assistência social. Um faz o transe mediúnico, o outro se aplica nas atividades do passe. Enfim, a Casa Espírita, ela é um punhado de irmãos que se encontram juntando habilidades e competências diversificadas que convergem para um objetivo comum: estudar o Espiritismo, divulgar o Espiritismo, viver o Espiritismo. Essa proposição tríplice da Casa Espírita, estudo, divulgação do Espiritismo e vivência da prática espírita, enseja-nos, portanto, compreender que no centro da Casa Espírita está Jesus, trazido por Allan Kardec. A Casa Espírita, portanto, ela tem que estar fundada nas bases kardecianas, sob pena de ser uma agremiação espiritualista, não espírita. E se é espírita, tem que seguir o princípio, a base. O princípio, a base, são as obras da codificação. Tudo mais vem sobre a base. Aquilo que se distancie para um lado ou para o outro da base, coloca em risco o edifício. Por melhor que seja a obra, ela não é espírita se não se alinhar com Allan Kardec. Allan Kardec construiu o início e nós vamos desdobrando em cima dele, crescendo na direção do céu, com as bases bem fincadas do início da construção do pensamento espírita, através das obras da codificação. Assim sendo, o centro do centro espírita é o amor trazido por Jesus e reeditado por Allan Kardec, que nos dá a dimensão do amor mais cósmico, mais belo, que é a caridade. O exercício da caridade dentro da Casa Espírita é o móvel que une todos os
integrantes da casa numa movimentação de ajuda, acolhimento recíprocos entre os trabalhadores em relação ao público geral. Aliás, a casa espírita não é um culto, onde se atende às pessoas que chegam, tomam o passe, água fluidificada e vão embora. Não. A casa espírita é um espaço familiar. As pessoas que se integram e que chegam, logo deveriam se colocar na posição de um trabalhador. Diz Joaquim Travassos, através de Francisco Cândido Xavier, na psicografia de Joaquim Travassos, de que depois de 2 meses frequentando a casa espírita, aquele principiante já deveria estar ocupando lugar útil dentro da casa, de ocupação, ou seja, já deveria estar integrando a casa, porque o centro espírita não é um culto onde você vai e assiste a algo religioso e depois volta para casa, não. É um espaço onde você estuda, mas você se integra. É uma família onde você compartilha emoções. É uma oficina de trabalho, onde você logo se ajusta, dando um pouco do seu tempo para que aquela casa ela possa incrementar-se na sua construção. É um hospital, porque todos trazemos mazelas espirituais e quando frequentamos a casa, passamos a nos beneficiar, não das doenças físicas, que ainda assim, sendo beneficiados, não são as mais importantes, mas das nossas chagas morais, do egoísmo, do orgulho, da nossa concupiscência, da nossa ambição, da nossa maledicência e tantos outros problemas humanos que trazemos, chagas morais, enfermidades do espírito, que nós trazemos quando chegamos na casa espírita e encontramos a afeição de um hospital e aonde os trabalhadores, um que outro, representam enfermeiros, dos médicos espirituais, que representam, portanto, a doutrina espírita em si mesma e que nos cuidam através um dos outros, porque Deus se faz presente através do homem, cuidando do homem. Como diria Paulo em Éfeso, Deus é um só, é o Pai de todos, age sobre todo, age através de cada um daqueles que estão e está dentro de todos. Fazendo menção, portanto, de que Deus se revela nessa convivência. Então, nós nos assistimos dentro da casa espírita na sua feição familiar e que ganha expressões hora de escola, hora de oficina de trabalho, hora de hospital, hora de oásis. É, portanto, um grande lar, onde a convivência é o toque que nos habilita para que possamos desenvolver as nossas habilidades interiores e podermos exercitar o amor, cuidando de nós mesmos e cuidando do outro. Não só do outro que chega, mas do outro que está ao meu lado, trabalhando na equipe de trabalho, do passe, da evangelização infantil, do grupo dos coordenadores do estudo sistematizado ou dos monitores de ESD, ou então daqueles que tratam com jovens. Nós todos somos, portanto, cuidadores, somos operadores do bem, à luz do cristianismo, atuando na casa espírita como alguém que se entrega ao serviço da fidelidade a Jesus, dando o melhor de si, curando-se e ajudando que os outros se curem igualmente na atividade do bem comum ali dentro da casa espírita. Esse olhar vai nos revelando, portanto, que a casa espírita é um espaço de convivência. Logo, não sendo um culto, os seus horários eles são bem flexíveis. As atividades têm os horários determinados, mas os operadores do bem, quando chegam à casa, chegam antes, saem depois, para ter tempo de conviver um com o outro. Eles não ficam restritos à tarefa, chegando em cima da hora e saindo em cima da hora, porque o tempo deles ali é o tempo religioso, onde ele vai dar para Deus. Não, ele está ali para conviver. Logo, a atividade que ele faz requer da parte dele um pouco mais de disponibilidade. A convivência, portanto, se ela não existe, nós não conhecemos quem é o outro. Nós só conhecemos quem é o outro se nós estamos ao lado do outro, convivendo, conviver. E é nessa convivência que nós nos revelamos para o outro se revela para nós, e nós vamos então fazendo aquilo que o Evangelho chama de confessai-vos uns aos outros. Na casa espírita não há, portanto, confessionário. O atendimento fraterno através do diálogo é uma prática do trabalho da casa espírita para acolher aqueles que estão chegando. Mas nós não somos nenhum oficial do bem
dotado de uma categoria especial. Não temos nenhuma titulação. Somos um trabalhador do bem, irmão do outro que chega. Temos mais estudo da doutrina espírita e fazemos uma preparação do ponto de vista técnico para acolher melhor as pessoas. Não é um trabalho psicoterapêutico profissional, mas também não é um confessionário, mas também não é uma conversa de corredor. É um espaço onde nós nos encontramos para poder acolher o outro que chega sofrido, onde a gente escuta o outro. E aqui e acolá podemos fazer algumas pontuações que ajude o outro a minimizar o seu sofrimento, a esclarecer a sua ignorância, a encontrar um respaldo para as suas dores internas, uma luz para a sua escuridão que experimenta naquele momento. É um atendimento fraterno através do diálogo, mas nós nos atendemos uns aos outros. O atendimento fraterno não é só para fora, para aqueles que chegam, é para dentro também, porque na convivência, sem os horários do trabalho propriamente dito, regulado para a recepção e a entrevista das pessoas que chegam na casa espírita, nós estamos disponíveis para conversar com o companheiro, com a companheira. Estamos atentos quando alguém começa a faltar. Damos-nos conta que alguém, às vezes, está irritado além da conta, entrando, às vezes, num processo difícil do ponto de vista familiar, e traz o conflito dentro de si, e nós percebemos na casa espírita, ou alguém que se entristece, e quando damos-nos conta, está vivendo um problema profissional, e nós nos achegamos para acolhê-lo. Alguém que vive uma separação de conjugalidade, ou perdeu um filho, ou alguém que entra no processo de obsessão, enfim, esses dramas humanos que nos permeiam a existência de todos, eles são pontos de relevância quando estamos disponíveis dentro da casa espírita, no espaço de convivência, atentos, para poder perceber o irmão que está faltando muito, o irmão que de repente mudou o comportamento para uma disfuncionalidade que não é habitual, e assim nós estamos um ao lado do outro, num processo de convivência para nos ajudarmos, porque todos nós somos os operadores do bem, mas somos servos ainda imperfeitos, candidatos à atitude de servir com mais inteireza, com mais espontaneidade, com maior valor, que ainda não temos. Estamos aprendendo a amar. A casa espírita é um espaço de convivência onde nós estamos aprendendo a amar. Estamos fazendo o abecedário do bem, do amor, no exercício da convivência diária, com aqueles que chegam, mas com aqueles que trabalham conosco. A diretoria, por exemplo, é um espaço de excelência, porque os diretores, eles detêm maior número de responsabilidades, porque têm cargos, e eles têm que dar conta desses cargos, e têm que fazê-lo com tolerância, com ternura, com exemplificação e com autoridade moral. Então, nós precisamos nos apoiar uns aos outros, porque a nossa autoridade moral ainda ela não é suficiente para se manter de tal modo ilibada que não corremos o risco de tropeçar. Todos tropeçamos, todos temos aqui e acolá, às vezes, um cochilo na ética, e precisamos estar atentos para retomar, aprender e continuar no caminho. E precisamos ter alguém do nosso lado na convivência que nos ajude, dando a mão, para que a gente levante e siga. A diretoria, portanto, ela dispõe desse trabalho de coordenação, aonde ela junta, coordena, dinamiza, propõe, acolhe sugestões e multiplica a sua ação através dos trabalhadores da casa, que são os obreiros do bem. Porque o engenheiro da casa, o arquiteto da casa é Jesus, com Allan Kardec. Diríamos numa figuração. E nós somos os obreiros, temos que colocar o tijolo, temos que contribuir para a casa, mas não temos nenhuma responsabilidade maior a não ser de cumprir o nosso dever singelo. Quando a gente quer e acha que o cargo ele é maior do que a função, nós estamos equivocados. Estamos perdidos de nós mesmos na compreensão dessa função. Estamos mais preocupados com a visibilidade do que com a atuação. Estamos mais ocupados com o cargo do que com o encargo. Estamos, portanto, precisando nos rever. E cabe, às vezes, ao trabalhador do lado, da diretoria, ao companheiro de trabalho do cotidiano, dizer para o outro
dar um toque para que o outro acorde, para que o outro desperte. É normal na casa espírita haver, portanto, esse bom combate, ou seja, o diálogo que às vezes fica tenso, às vezes revela conflitos, é normal. Uma casa espírita lidar com conflito faz parte. O que não devemos estabelecer dentro da casa espírita, para além das divergências, é as dissensões, as separações, as rusgas que resultam numa atividade de rompimento. Não cabe na casa espírita, portanto, o rompimento. Divergir sem dissentir, discordar sem romper. É natural que possamos ter ideias diferentes, porque somos diferentes. E a doutrina espírita vai nos tornando mais ambientados para lidar com respeito à diferença e à adversidade. E quando eu respeito o outro, e o outro me respeita, nós estamos numa relação de tolerância. Por isso Kardec estabeleceu trabalho, solidariedade e tolerância. Todos precisamos de tolerância. Inspirados em Pestalozzi, ele buscou a tríade de Pestalozzi e trocou a última virtude, que era a igualdade, por tolerância, porque não somos iguais, somos diferentes. O exercício do amor faz-nos ter um para com o outro essa indulgência, ou seja, estarmos por dentro doce, para podermos ser indulgentes, tolerantes com o outro. Precisamos muito disso, porque vivemos naturalmente como seres diferentes que somos, com níveis de consciência diferenciados, conflitos. Aprender a lidar com o conflito sem romper é a nossa maior virtude. E para isso precisamos de humildade. A casa espírita é um espaço que nos ensina na amorosidade o exercício da humildade. Porque quem não tem humildade, quem não se exercita na humildade, não consegue amar. Porque o orgulho toma conta e o amor orgulhoso, ele vira arrogância, prepotência e delira. É necessário, portanto, experimentarmos humildade para que o nosso amor seja genuíno, seja sério. A nossa partilha um com o outro venha do coração, não venha da autoridade do cérebro, do conhecimento somente, venha do amai-vos, não só do instruí-vos, do amai-vos. A minha autoridade sobre o outro, ela não esmaga, ela partilha de sentar-se e colocar-se ao lado. Porque o meu amigo não é aquele que pensa como eu, é aquele que pensa ao meu lado. Pensamos juntos e partilhamos. Vejam que só o amor é capaz, portanto, de ensejar essa convivência tão extraordinária, que permite, portanto, que a alteridade, para além da autoridade, para a alteridade, seja um ambiente onde nós nos movimentamos. A alteridade é a capacidade que eu tenho de poder ver o outro como um diferente de mim, poder me colocar no outro, no lugar do outro, empaticamente, perceber como ele percebe o mundo e aprender com a diferença. Isso chama-se alteridade, que me dá mais autoridade para poder viver uma vida melhor. A alteridade, portanto, é ver na diferença que o outro apresenta de mim o jeito dele pensar e poder conhecê-lo, o jeito que ele pensa e aprender com essa diferença. Se isso puder ser feito vice-versa, o outro também, a alteridade de duas pessoas gera entre duas pessoas ou entre um grupo, dentro de um grupo, uma massa de qualidade moral, de resistência grupal que ninguém é capaz de romper. Porque há o amor que se manifesta humildemente, aprendendo sempre um com os outros através da alteridade, que implica um amor empático, um amor que nos suscita, portanto, sempre crescimento e nos proporciona dar ao outro a oportunidade também de que ele cresça, se ele escolher. É essa dinâmica que a Casa do Caminho experimentou à época. Saulo, que mais tarde seria Paulo, se assustou quando foi visitar a casa. Ele ficou perplexo de ver como aqueles homens, eles ameaçavam o judaísmo. E Saulo, na sua arrogância, vendo aquela casa de feições paupérrimas, não poderia avaliar qual a extensão
de que aquele grupo que simbolizava o cristianismo nascente seria capaz de fazer mais tarde que o mundo pudesse conhecer Jesus. Daquela casinha, situada ali naquele povo, nascida de um homem que foi crucificado, uma ideia, um jeito de se colocar no mundo, uma amorosidade tão intensa que o mundo deveria pelo menos ter ouvido falar de Jesus, conhecer Jesus, para o passo mais difícil, que é poder viver Jesus. O Espiritismo nos traz essa possibilidade, não só de conhecer Jesus, não só de poder ter ciência de que ele viveu, mas de poder experimentá-lo em nossa vida, cristianizando-nos. Significa Cristo em nós, como propõe o Espírito Emmanuel. Então, a Casa Espírita, ela tenta replicar esse movimento, que é o movimento do cristianismo nascente, lá da Casa do Caminho, que fez com que Saulo, mais tarde, virasse Paulo e abandonasse a sua posição de doutor da lei para se colocar como um humilde tecelão que servia a Jesus e que nos embates da convivência, no início, deu frontalmente com a figura de Tiago, ameaçando a ruptura do movimento inicial cristão, porque Paulo era muito rigoroso e queria um cristianismo livre de qualquer peias, de qualquer amarras. E Tiago queria fazer concessões para que o cristianismo não fosse esmagado pelo judaísmo. E diante desse impacto, diz o Espírito Emmanuel, surgiu aí a primeira ameaça de ruptura do cristianismo nascente. Foi então quando Paulo, pedindo a Simão Pedro que se pronunciasse acerca desse dilema dele em relação a Tiago, Simão Pedro, usando da palavra, fez o link da convivência amorosa e disse que ele mesmo tinha negado Jesus por 3 vezes e que ele avaliava a extensão da misericórdia divina quando ele olhava para o abismo das suas imperfeições. Voltou-se para Paulo e disse: faça a oração. E Paulo se recompôs e fez a oração. Pedro não julgou, não disse que esse ou aquele estava certo, não saiu a favor de A ou de B. Ele fez uma autorreflexão. Incitou os 2 discípulos a se refletirem sobre os comportamentos que detinham. Fez, portanto, um movimento de introspecção profunda. Reconheceu as suas falhas, reconheceu a sua fragilidade e deu como exemplo, de bom exemplo, para os 2 discípulos que estavam litigando a oportunidade de fazer uma conciliação. E assim aconteceu. E o movimento cristão seguiu, superando sua primeira ameaça de ruptura, graças a um exercício de amor. Certa vez, Paulo perguntou a Simão Pedro: como é que tu consegues viver com os fariseus? Que eram hipócritas. Era uma turma da pesada. Então, Paulo, perguntando para Simão, obteve a seguinte resposta. Simão Pedro disse: Paulo, é convivendo com os fariseus que eu tenho a oportunidade de revelar a grandeza de Jesus. É convivendo com aquelas pessoas de má vida que nós ensinamos o bem. É convivendo com o pecado que nós ensinamos a virtude. É convivendo com a maledicente que nós ensinamos a bendicência. É convivendo com o avaro que eu ensino a capacidade de poder ser dativo do ponto de vista dos bens terrenos e morais. É convivendo com a pessoa invejosa que eu sou capaz de desenvolver e exemplificar para ele a admiração. É convivendo com as pessoas arrogantes que eu tenho a oportunidade de exemplificar a humildade. Hoje, a Casa Espírita está sendo chamada a replicar o movimento cristão nascente, sendo um espaço de convivência, de amorosidade, aonde cada um de nós, nos relacionando um com os outros, podemos experimentar o carinho de podermos, convivendo com o outro, sermos atendidos e atender, e experimentar aquilo que Jesus propôs no seu tempo,
Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Amai-vos, dizia ele. E para que não tivéssemos dúvida acerca do que significava esse amor, ele se propôs como exemplificação. Amai-vos como eu vos amei, dando assim aos discípulos a oportunidade de poder viver o amor mais altaneiro que a Terra já conheceu. Então nós, que somos espíritas na atualidade, tentando reeditar o cristianismo primitivo, tentando viver Jesus nas nossas vidas, somos chamados a fazermos da casa espírita um espaço de convivência amoroso, de convivência amorosa, onde nós podemos nos cuidar uns dos outros e podermos, juntos, em nos cuidando, sermos mais fortes para cuidarmos da humanidade tão sofrida, tão machucada nesses dias, tão enlutada nessas horas, tão violenta nessas ocorrências que passam. Uma humanidade que está em transição e, portanto, experimentando o caos, para que surja o cosmos em seguida. É necessário, portanto, hoje, com mais atenção, estarmos mais atentos para amarmos um pouquinho mais uns aos outros. Quando, retomando a casa espírita, se ainda não estão retomando presencialmente, aqui o Jardim das Oliveiras já começou presencialmente, obedecendo às regras do protocolo sanitário. Todas as atividades estão funcionando naturalmente, com um pequeno grupo de pessoas em função do protocolo, da consideração ao desejo de cada um, não aglomerando de modo algum, com todos os recursos que são preconizados pela ciência médica, epidemiológica e sanitária. Então, nós estamos funcionando. Eu queria propor ao grupo, o Seara, fraterna, bendita, iluminada, que tem em Bezerra de Menezes o seu patrono, que quando voltarmos estejamos mais abertos para podermos acolher uns aos outros. Entrarmos na casa guardando o coração aberto, não só o sorriso nos lábios, mas o sorriso na alma, capaz de poder sentir o que o outro está necessitando, sem que o outro peça, antes que o outro peça, a gente ter a sensibilidade de dar-se conta de que fulano não está bem e de que eu preciso me aproximar dele. Ou de que cicrano, que me tratou mal, ele também não está bem. E que eu preciso ter um pouquinho mais de resiliência e flexibilidade para não litigar com ele. Ele está vivendo um mau momento, que ele ainda não compartilhou com você. E também, voltando para a casa espírita, podermos ter um espaço onde a gente possa se revelar, possa encontrar amigos e compartilhar. É, portanto, nesses dias que passam, que nós vamos poder reviver o cristianismo nessa modalidade altaneira e bela, onde o amor protagoniza as nossas relações, fazendo da nossa convivência uma convivência diferenciada no mundo. Sim, Alberto, todos nós esperamos ansiosos por essa volta e muito legal essa reflexão que você fala para que a gente volte, mas volte diferente, aproveitando todo esse momento de pandemia. Nós não podemos voltar os mesmos. Com certeza, nós temos que aproveitar essa pandemia e fazer alguma reforma íntima, e esse tratamento com o outro é fundamental na casa espírita. Mas eu gostaria de te perguntar, Alberto, o que dizer quando nós não nos sentimos com coragem para assumir pequenas tarefas que sejam? Porque o assumir vai exigir de nós se abdicar de outras tantas coisas da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a gente não se controla na questão da crítica de tudo e de todos. Pois bem, a adesão a uma tarefa
nos candidata a um nível de maior responsabilidade. Às vezes, nós tememos assumir isso porque tememos engolir parte da nossa vida e achando que não temos competência para desenvolvermos aquela tarefa, ao mesmo tempo que temos receio de reduzir um pouco o tempo de entretenimento, o tempo do lazer, o tempo da família, da nossa família consanguínea, para oferecer à família universal. É natural compreendamos que essa resistência é facilmente vencida quando o tarefeiro vai se esclarecendo para entender de que a sua família consanguínea é a família que ele está experimentando para que ela se torne família espiritual e de que, para além da consanguinidade, ele tem uma outra grande família da qual ele faz parte, que o Centro Espírita lhe enseja ser um membro atuante e de que, portanto, ele pode reservar um pedaço do seu tempo para dar à casa espírita e de que ele não precisa ser perfeito para assumir essa atividade, de que todos nós assumimos uma tarefa para ajudarmos-nos a nos aperfeiçoarmos. Se nós esperarmos ficarmos prontos para a tarefa, perfeitos como muitos esperam, não assumiremos nunca, porque a Terra não é um planeta de perfeição. A Terra é um planeta de provas e expiações em trânsito para a regeneração. Todos temos dificuldades. Então, assumir a tarefa com as nossas deficiências é um convite ao autoaperfeiçoamento. Então, é um passo a mais dentro de nós mesmos para nos tornarmos pessoas mais maduras, mais responsáveis. Porque quando eu vou na casa espírita e me dou um pouco mais, me ofereço para dar um pouco do meu tempo, dos meus recursos, das minhas habilidades, quando eu volto para casa, eu volto maior, eu volto melhor. Não só por conta do que eu aprendo na casa espírita, na convivência com aqueles com quem eu estou trabalhando, mas também porque eu faço jus à tarefa de proteção espiritual dos benfeitores da casa, que agora tem em mim um tarefeiro, e passo a me cuidar também, a me proteger. Nós, portanto, entramos dentro de uma egrégora espiritual, onde os bons espíritos que tutelam aquela casa passam a tutelar todos os seus tarefeiros. Eu passo a ser um tarefeiro. Deixo de ser um frequentador, um mero frequentador, que apenas usufrui, para ser alguém que trabalha na casa, um ativista do bem. E ali, atuando no bem, eu tenho a oportunidade, portanto, de continuar usufruindo, mas agora de um lugar diferente, porque se receber é bom, dar é muito melhor. Sim, muito obrigada, Alberto. Alberto, agora eu gostaria de passar um vídeo que você enviou para nós, certo? Uhum. E depois a gente volta a conversar novamente. Pode ser? Pode ser? Pode. Ok. Esse é o nosso jardim, um encontro de vidas para transformar vidas. 70 famílias atendidas cotidianamente se desdobram em programas e projetos que envolvem mais de 1.000 pessoas o ano inteiro. A educação infantil é integral e atende 93 crianças. A saúde médica, odontológica e terapêutica é renovação para 1.500 pessoas por ano. 115.000 refeições e lanches são fabricados e consumidos pelas pessoas atendidas durante o ano. Mais 680 oficinas, debates e eventos são realizados com crianças, adolescentes e adultos, envolvendo brincadeiras tradicionais, jogos, dança, violão, coral, musicalização, desenho, educação física e ainda direito, cidadania, liderança, ateliê de costura e justiça restaurativa. Ufa! Tudo isso para que as pessoas que passam pelo jardim consigam sua autonomia. O jardim não está sozinho nessa caminhada.
Muita gente está junto. São madrinhas, padrinhos, empresas e instituições que lhe fazem companhia numa grande rede onde a verdadeira inspiração é a solidariedade. Viu como é? O jardim é assim. Alberto. Oi, querida. Agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente do Jardim das Oliveiras, que é lindo de ver. Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, do qual você é o presidente, não é isso? Não, nós não temos presidente, nós somos diretores. Diretores. É uma diretoria colegiada. O Jardim das Oliveiras é uma instituição que tem a missão de estudar o Espiritismo, divulgar e vivê-lo, e de desenvolver uma atividade de amparo à família. Então, nós tutelamos famílias socialmente vulneráveis, que estão abaixo da linha da pobreza. Nós tutelamos essas famílias, ajudando-as a se promover, a socialmente se emanciparem. E fazemos isso num prazo de até 5 anos. Se ela se emancipa antes, ótimo. Mas ela precisa se emancipar dentro de um planejamento técnico profissional até 5 anos. Então, o Jardim das Oliveiras é uma instituição espírita que tem esse modelo de funcionamento de espaço de convivência, onde as atividades doutrinárias, elas também obedecem a essa metodologia. Nós primamos pelo espaço de convivência entre os trabalhadores, entre os funcionários e entre aqueles que são da comunidade, que são beneficiados juntamente conosco, porque a gente pensa que ajuda, mas, na verdade, quem é o maior ajudado é quem ajuda, porque a gente aprende a amar, a gente aprende muito com eles. Todas as vezes que estou lidando mais diretamente com a comunidade, eu sempre saio engrandecido, porque cada história é um livro de sofrimento, de dor, de superação, que vem ao meu encontro e eu aprendo demais com a convivência com eles. Então, o Jardim das Oliveiras é, portanto, esse espaço situado num bairro de periferia, onde nós conseguimos, numa certa medida possível, reproduzir aquilo que a Casa do Caminho ensejava a fazer no seu tempo, para além dos muros de Jerusalém, ou seja, atender os excluídos socioeconomicamente, moralmente vulneráveis, e nós fazemos essa partilha, dividindo com eles não só o pão, mas a luz que o Espiritismo nos oferece. Sim. Então, as atividades da Casa Espírita em si, além do atendimento às famílias, quais seriam? Então, nós reunião mediúnica. A reunião mediúnica, atendimento a fraternos, estudos sistematizados, nós temos a entrevista, temos o trabalho das oficinas que ajudam os idosos, os jovens, as crianças. Temos também as atividades do campo doutrinário, que se fazem no campo das conferências e que dão acesso à doutrina espírita de uma forma sequenciada desde o início. Eu queria divulgar aos companheiros que tiverem essa curiosidade para verem esse programa, que é o programa de iniciação ao Espiritismo, são 15 temas fundamentais que ambientam a pessoa que está chegando e depois ela mergulha no estudo sistematizado. A gente divulga sempre pelo meu Instagram. Eu queria passar no meu Instagram, que é Alberto Almeida, _ Belém. Underline, para quem está escutando, é aquele tracinho que fica embaixo, né? Alberto, Almeida, Belém. Aí está no Instagram. Lá no Instagram eu divulgo essas atividades todas. E vamos ter agora a comemoração em maio de 50 anos de fundação da casa. Vai ser uma festa imensa. Eu quero convidar também os internautas que estão participando, os participantes desse grupo notável que tem Bezerra de Menezes a referência, para que vocês também congraçem conosco por ocasião de maio. Vai ser no dia 15 de maio, ao longo do mês, mas no 15 de maio é a data. Nós vamos estar fazendo uma conferência e convidando todos os internautas a participarem, de onde estiverem, dela.
E você, que tiver interesse, internauta, pode buscar no meu Instagram, Alberto_Almeida_Belém. Sim. Alberto, você pode falar um pouquinho do Espiritualidade em Gotas, que eu acho um trabalho sensacional. Eu geralmente envio para algumas pessoas, porque sim, quando você começou... Eu tive a ideia de poder fazer uma reflexão sobre ligeira, porque tudo que é no YouTube é ligeiro, né? Não pode ser demorado. As pessoas não conseguem ficar vendo palestras demasiadamente longas nas redes sociais. Então, eu fiz, a princípio, pensando em fazer 3 minutos e meio. Então, ficou uns 3 minutos e meio, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas, em torno disso, uma reflexão ligeira sobre algum tópico do Livro dos Espíritos. Então, eu peguei uma parte da pergunta, uma parte da resposta, ou a pergunta, ou a parte de um comentário de Kardec, e fazia um comentário em cima disso de 3 minutos e meio. Aí nós fazíamos isso, editávamos e publicávamos. E fizemos isso no número de 120 programas, que deu 4 livros. Já foram 2 publicados, faltam os outros 2 serem publicados. A gente chamou de Espiritualidade em Gotas, Primavera, Verão, falta o Outono e o Inverno. Já estão os 120 programas, já foram ao ar, estão no YouTube. Quem quiser pode compartilhar, dividir à vontade. E é a oportunidade que a gente tem, de uma forma muito breve, muito ligeira, mergulharmos em Allan Kardec, o livro filosófico do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e durante 3 minutos e meio, refletirmos sobre um ponto dos mais diversificados que essa obra, que talvez seja uma das maiores obras da filosofia universalista, que é o Livro dos Espíritos, nos enseja a poder degustar. Sim, sim. Alberto, nós te agradecemos muito. Você falou muito rápido do Jardim das Oliveiras. Eu fico pensando aquelas crianças consultando com o doutor Alberto. Eu acho que eu vou em Belém entrar na fila do Jardim das Oliveiras para me consultar com o doutor Alberto, porque não deve ter vaga no consultório, mas lá tem, né? Se eu chegar lá, a gente é consultado. Nós somos muitos profissionais que atuamos lá, são todos voluntários, né? Então, os dentistas, psicólogos, assistentes sociais, vários profissionais da área da medicina também atendem, oftalmologista, cardiologista, e eu que faço atendimento médico homeopático. Temos uma farmacinha lá, a exemplo do que fazia Bezerra no seu tempo, distribuindo remédios, e Eurípides de Barçanufo. Nós temos uma farmacinha onde temos farmacêuticas espíritas e que podem, fazem o remédio e doam o remédio às pessoas que são consultadas, que são normalmente pessoas muito pobres. E aí a gente oferece o remédio. Então, agora na pandemia, por exemplo, nós distribuímos os remédios lá para a comunidade, usando a homeopatia como um recurso para minimizar os efeitos da pandemia, caso eles fossem contaminados, como de fato foram, e o resultado foi fantástico com a homeopatia. Olha. Nós pegamos os remédios, distribuímos para todas as famílias que são atendidas e para algumas outras mais, além dos funcionários, e o índice de perda que tivemos foi absurdamente pequeno. É incrível como a espiritualidade entra nessa hora também e tutela o trabalho e ajuda as pessoas. É muito bonito o trabalho do bem. Nós estamos por redescobrir ainda o quanto Jesus é presente em nossa vida e o quanto, quando a gente está sintonizado com a fraternidade, com a caridade e com a oração, milagres, entre aspas, acontecem em nossas existências. Ou seja, os benfeitores espirituais conseguem interferir no nosso campo vibratório, inspiram-nos, nos dão energias renovadas, suprimem determinadas enfermidades, na medida em que isso é necessário para nós seguirmos adiante, concedem-nos moratória, às vezes estamos para desencarnar, dão mais tempo, tudo objetivando o nosso progresso, o nosso avanço espiritual. Eu tenho sido testemunha no Jardim das Oliveiras da frase de Emmanuel que diz: Deus não se ausenta. Sim.
Bom, eu não posso deixar você ir embora. Aliás, te convido para o nosso momento de passe também, caso você possa. Eu sei como é que o seu tempo é corrido, mas eu não posso deixar você ir embora sem te falar o que eu vou falar agora em público, em reunião pública. E eu queria te agradecer imensamente, porque eu te acompanho nas redes sociais há muito tempo. E todas as vezes que nós, humanos, né, extremamente falíveis, e quando eu estou em crise de ansiedade, que sempre você está um pouco mais nervosa, um dia mais, outro dia menos, eu escolho a sua palestra ou a do Divaldo. Eu amo vários palestrantes, mas na hora da ansiedade é a sua palestra e a do Divaldo. Então, eu acho que você é um mensageiro da paz, um mensageiro do equilíbrio, porque nós não podemos ter paz se nós não tivermos equilíbrio. Então, você se esforça sempre levando os ensinamentos de Joana, de Kardec, e tudo que você estuda, e eu vou te falar, acalma muito a gente, nos conforta, nos levanta realmente. Eu queria te agradecer por isso. Muito obrigada. E que você possa vir mais vezes na FABEM, quem sabe um dia presencial. Eu já assisti você em Vitória, né, na Casa Irmão Tomé, já assisti você no congresso, então quem sabe a gente possa fazer um dia presencialmente um seminário na FABEM e você estará presente. Vamos torcer por isso. É o meu agradecimento, Fátima, a você pela tua ternura, pelo esse coração sensível que você é e carinhosamente faz elogios dos quais eu não me sinto merecedor. Mas eu compartilho com você que Divaldo Franco é também uma alma que nesses dias nós devemos tanto a ele e que me faz muito bem nos momentos de questionamento, de dúvidas, recorrer a esse extraordinário, digno cristão dos nossos dias, que está celebrando a doutrina espírita com tanta beleza, com tanto encanto, e que é o médium do nosso Bezerra de Menezes, que é o patrono da casa de vocês, e pelo qual nós temos ouvido inúmeras comunicações que levantam o nosso ânimo. Então eu quero te agradecer, Fátima, a ternura que você tem para comigo e para o Jardim das Oliveiras, e compartilhar com você a celebração da fraternidade que nos une, ainda que tão distantes, em estados tão distantes, mas nos fios invisíveis da fraternidade e do amor, nós estamos unidos pelo bem que o Espiritismo nos enseja experimentar. Um abraço terno para você e a todos os trabalhadores da FABEM. Sim, e um abraço também para a sua irmã Graça, que, como eu disse para você, é uma graça, uma pessoa linda demais. Tá? O meu abraço, ela não pôde estar presente, ela me informou. Está fazendo um curso. Isso. Mas um abraço da FABEM para ela também, que possibilitou, né, todo esse nosso contato. Muito obrigada, Alberto. Obrigado. Agora nós vamos dar continuidade e vamos pedir a Juliana, lá de São Paulo, que faça a nossa prece final. Boa tarde, Fatinha. Me ouve? Sim. Boa tarde, amigos. Muita alegria. Vamos, primeiramente, agradecer a Jesus pela bênção dessa tarde tão iluminada. Agradecer pela presença de Alberto Almeida entre nós, que sempre nos encanta com suas palavras, com sua sabedoria, seu conhecimento. Agradecer a espiritualidade que nos acompanha pela inspiração. Oferecer muita gratidão a Jesus por sermos companheiros nessa jornada de movimento espírita e por já termos despertado para essa doutrina. Nós sabemos que a caminhada evolutiva é longa e por isso rogamos a Ti, Mestre Jesus, que continue conosco, que nos ilumine o caminho, para que não nos afastemos do compromisso de seguir o Teu exemplo e o Teu amor. Assim